Olá, estudantes e familiares, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lohane, da disciplina de Ciências, e a aula é para o 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre o caminho que a água percorre até chegar às nossas casas. Então fiquem ligados na aula de onde vem a água que sai da torneira. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar é selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos, a partir da identificação de processos de separação de materiais, como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros. Como objetivo, a aula visa compreender os métodos de separação de misturas empregados nas etapas do tratamento de água. Agora é com você. Pegue seu material, que é o caderno de ciências, lápis e borracha, e escreva no seu caderno a data de hoje. O nome da aula é De onde vem a água que sai da torneira? Enquanto você copia, peça para que um adulto ou você mesmo apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e deixe a sua presença aqui comigo. Agora vamos aprender um pouco mais sobre as etapas que a água precisa passar até chegar às torneiras de nossa casa. Em um primeiro momento, vamos pensar em quais são os caminhos que a água percorre até chegar à nossa casa. De onde ela vem e como ela chega até nós? Essas e outras perguntas nós vamos responder até o final desta aula. A água é um recurso natural e indispensável à vida na Terra. Nosso planeta dispõe desse recurso em abundância, tanto que o nosso planeta também pode ser chamado de planeta azul. Imagine o que aconteceria com os seres humanos ou com qualquer outro animal ou planta caso toda a água do planeta secasse. Seria totalmente um deserto. Certamente morreríamos em poucos dias. Então pegue seu caderno e anote as principais características da água que você acha que ela possui. Darei um tempinho. Essencial para a vida, a água é um elemento químico que guarda características únicas, próprias e que a tornam um elemento fonte da vida. Anote aí quais são. Alterações na temperatura pode causar mudanças de estado físico da água. Logo, ela pode ser encontrada na natureza nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, interagindo e reagindo em outras substâncias, como vocês podem ver aqui na imagem, temos o estado sólido, líquido e gasoso da água. Chamamos de água potável aquela que é própria ao consumo humano. Para ser considerada adequada ao nosso consumo, ela deve ter as principais características que são inodora, ou seja, sem cheiro, insípida, sem gosto e também incolor, sem cor. Mas por que a água é tão importante para os seres vivos? Vamos descobrir aqui comigo. A água é a fonte da vida. Muitos ecossistemas são formados pela água. Diversos seres vivos, como nós, são dependentes de água. Ela equilibra a biodiversidade do planeta e regula o clima. Atua na preparação de alimentos, na dissolução de substâncias. Ela participa também de inúmeras reações químicas no corpo dos seres vivos. Para que você tenha ideia, cerca de 70% do corpo humano é formado por água. Então, a maioria das nossas células possui água. Ela desempenha, então, diversas funções no nosso organismo para que a gente funcione direitinho. Então, é recomendável que cada pessoa beba no mínimo 2 litros de água por dia. Então a água, ela acaba sendo a nossa melhor amiga. Então não deixe de carregar uma garrafinha com você para se manter sempre hidratado.
Ah, e não precisa também ser aquela garrafinha chique. Você pode estar reutilizando as garrafinhas, a tornando descartável e você se mantém também hidratado. Além do consumo humano, bebendo água ou produzindo alimentos, onde mais usamos a água? A água é utilizada em inúmeros processos industriais, geralmente para resfriar, limpar ambientes e dentre outras funções. Também é utilizada no transporte de materiais e produção de energia elétrica, muito interessante, não é? Então, os produtos que nem imaginamos necessitam de litros de água. Então, esta é a pegada hídrica, ou seja, a quantidade gasta para produzir cada um desses produtos. Como a água está distribuída no nosso planeta? Você já se perguntou? Então, 97,5% da água presente na Terra é salgada e apenas 2,5% da água do planeta é doce. E dessa porcentagem, uma parte está em estado sólido, retida em enormes blocos de gelo nas calotas polares. E outra parte encontra-se em estado líquido, que é apenas 31,1% dessa quantidade. E apenas 4% está na superfície. E também cerca de 96% da água doce está embaixo da terra. São as águas subterrâneas que ficam retidas em aquíferos ou lençóis freáticos. Como você deve ter percebido, a água é importante recurso que, apesar de abundante, não tem uma distribuição muito uniforme na Terra. Alguns locais sofrem com a escassez de água. No nosso país e também em alguns países com a maior reserva de água doce do mundo. Nós possuímos cerca de 12% que está bastante concentrada na região norte do país. E também por ser mal distribuída, nós temos a região nordeste, que é a que sofre com a questão da seca. Ao conjunto de áreas da superfície drenadas por um rio principal e seus afluentes, damos o nome de bacia hidrográfica. Nosso estado possui 12 bacias hidrográficas. A água que abastece a Grande Vitória vem dos rios que compõem as baías hidrográficas do Rio Santa Maria e do Rio Jucu, que fornece 100% da água consumida na região da Grande Vitória e 25% da energia elétrica no estado do Espírito Santo. Vocês entenderam que a água que chega em nossas torneiras vem dos rios? Mas como que a água vai parar nos rios? Você sabe? A água passa por uma série de transformações físicas de acordo com a ação da temperatura e dos ventos. Como vimos, ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos na natureza. E a passagem da água por estes estados forma um ciclo que se repete indefinidamente. A água está em permanente circulação na natureza, sofrendo alterações em seu estado físico e compondo os processos que, em conjunto, chamamos de ciclo da água, que vamos conhecer. Esse ciclo da água segue algumas etapas. Anota aí no seu caderno. A etapa 1 é a evaporação. O calor do sol esquenta as águas da superfície da terra, que estão nos rios, mares ou lagos, e parte dela passa para o estado gasoso e vira o vapor de água que sobe para a atmosfera. Na etapa 2, que vocês podem ver na imagem, ocorre a transpiração. O calor também aquece o corpo dos seres vivos que liberam a água existente em seu organismo para a atmosfera em forma de vapor. E logo em seguida, passamos para a etapa 3, que ocorre quando este vapor de água que se encontra nas camadas mais frias da atmosfera e resfria se condensando. Para quem não se lembra, condensação é o retorno do estado gasoso para o estado líquido e assim formam-se as nuvens. E na etapa 4, essa água retorna na superfície terrestre por meio da precipitação, que ocorre quando as nuvens ficam muito carregadas de gotículas de água que se precipitam, ou seja, caem em forma de chuva, molhando então a terra. Passando para a etapa 5,
que ocorre quando há infiltração e a água que está na superfície da terra pode escorrer, aumentando o volume dos rios e lagos, ou penetrar no solo e abastecer os reservatórios subterrâneos. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, como acabamos de ver, é muito importante para o equilíbrio e manutenção da vida na Terra. É importante que você tenha em mente as etapas, então continue fazendo anotações em seu caderno. E claro, não se esqueça de marcar a presença na aula. Então pegue o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na tela. E agora que vimos o ciclo da água, então vamos descobrir os caminhos que a água faz até chegar aos rios, mas quais são os caminhos que ela faz para chegar até a nossa casa? Será que ela já vai direto ou passa por algum tratamento? Vamos descobrir agora. Como vimos, a água obedece a um ciclo que está ocorrendo o tempo todo, em todos os lugares, por ação do sol e dos ventos. Mas a água encanada que temos em casa para beber, tomar banho, fazer comida, ainda passa por uma série de processos até chegar à nossa casa, para que depois possamos utilizar de forma correta. Então, essa água torna-se ao esgoto e ainda passa por uma série de tratamentos para que seja devolvida limpa para a natureza, retornando assim aquele ciclo da água. Então você sabia que no estado do Espírito Santo temos a empresa Cesam, que é responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico em nossas casas. Mas onde ocorrem esses tratamentos de água que chegam nas nossas casas realizados pela Cesam? O local onde ocorre o tratamento de água é conhecido pela sigla ETA, que significa Estação de Tratamento de Água. E para chegarmos a este local, a água precisa ser captada e essa é a primeira etapa do tratamento da água. Nessa etapa, a água bruta, como é chamada, passa por um processo de peneiração, só que por um sistema de grades chamado de gradeamento, que promove a separação da matéria sólida que pode ter sido trazida junto com a água bruta. Ou seja, as grades impedem a passagem de sólidos como troncos, folhas e galhos. Logo em seguida, a água segue para a segunda etapa, que é chamada de coagulação, em que é adicionado um produto coagulante na água. Este produto é geralmente um sulfato de alumínio. Este produto provoca a união de partículas sólidas e impurezas da água, facilitando a sua remoção. Em seguida, a água segue para a etapa de floculação, em que a água passa para os tanques com turbinas que promovem a agitação da água e a maior dispersão do coagulante, a fim de formar flocos maiores e pesados. Então, essa água vai descansar, e passando pelos tanques de decantação, em que estes flocos grandes e pesados afundam e a água mais superficial fica mais limpa, livre das impurezas e flui para enormes filtros. Na etapa de filtração, a água passa por filtros formados por areia, cascalho, pedregulhos e carvão que retiram impurezas da água. Então, a água passa por processos químicos de desinfecção e que é adicionado cloro para matar os micro-organismos que podem estar na água como vírus e bactérias. E a fluoretação, que é a adição do elemento flúor, que atua no combate de cáries dentárias. Ambas medidas visam a redução de doenças na população. E, em seguida, é medido o pH da água. E, caso necessário, adiciona-se cal hidratado para corrigir o pH e diminuir a corrosividade da água, protegendo assim as tubulações. Agora, com a água está pronta para o consumo, caso não haja necessidade, ela pode ser armazenada em reservatórios, ou então ela pode seguir para distribuição do consumo. É importante frisar que durante todas as etapas de tratamento da água é realizado um trabalho contínuo de vigilância e controle de qualidade da água. Em todas as etapas são analisadas amostras da água para identificar possíveis impurezas, micro-organismos e contaminantes.
No estado do Espírito Santo, a empresa responsável por todo esse tratamento que vimos até agora se chama Cesan, a qual eu expliquei agora há pouco para vocês, ok? Agora é a hora da nossa atividade e vamos fazer uma investigação. Então você vai ser o detetive da água. Então a investigação vai ser por uma semana em sua casa, tá? Anote suas observações e proponha alterações no hábitos que não foram boas. Então, o que vocês vão estar investigando, galera? Quantos copos por dia são consumidos? Quantos minutos com o chuveiro ligado? E alguma torneira está vazando? Vamos investigar? Vou dar um tempo para que anotem as perguntas das alternativas e eu já volto. Então, envie a sua atividade de investigação para o nosso WhatsApp. Então, vocês vão tirar uma foto ou gravar um vídeo, ok? E não se esqueça também da presença de um adulto. Então, anote aí o número do nosso WhatsApp, o DDD 27, o número é 996610143, ou também mandar para o QR Code do WhatsApp. Agora, que tal relembrar o que vimos na aula de hoje? Então, vimos que a água ela é muito importante para a vida na Terra. Vimos também o que são as bacias hidrográficas, o ciclo da água e quais são as etapas de tratamento da água. E ainda teve a atividade do detetive da água que você vai fazer e enviar para a gente, ok? Eu vou ficar esperando. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? E não esqueçam de marcar sua presença aqui com a gente. Então pegue o seu celular e aponte a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, tá? E também não deixe de acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais. Siga o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o WhatsApp, acompanhe o nosso Facebook e visitem o nosso site. Então nossa aula está chegando ao fim, mas lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos.